E hoje é o feriado de Tiradentes, né? Esse feriado no meio da semana aí de quarta-feira, mas tem muita história. Esse dia é um dia de muita história. Afinal de contas, você sabe realmente quem foi o Joaquim José da Silva Xavier? A gente teve que decorar esse nome na escola, vocês lembram, né? Então, quem vai contar sobre a importância será o professor de História, o Diogo Lube. Obrigada, Diogo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, parabenizo também a iniciativa de vocês de estar levando conhecimento, debate, entretenimento para a sociedade, não só de Cachoeiro, mas sei que vocês têm muitos ouvintes por aí no subestado, Espírito Santo adentro, então parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada, Diogo, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, então, perguntando quem foi Tiradentes? Qual a importância de Tiradentes para a história do Brasil? Então, quem foi Tiradentes? Tiradentes, né, tem aquilo que a gente fala do mártir, né, e tem o Tiradentes, a pessoa Tiradentes, né, tem o personagem e tem aquele que é construído como herói, né. O Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, foi um morador, um alferes, era um soldado que, na época do século XVIII, no período que o Brasil era colônia de Portugal ainda, ele foi contratado pela metrópole portuguesa, né, para estar lá nas regiões das Minas Gerais, na capitania das Minas Gerais na época. Ele era de São João del Rei e ele foi contratado para exatamente fiscalizar, né, um papel importante que a gente tem que fazer na sociedade, né, fiscalizar, e ele era pago para fiscalizar. Então ele era um soldado, né, um alferes da Ordem dos Dragões, e ele ficava fiscalizando, né, possíveis contrabandos, né, possíveis desvios, né, já que a região e a rota das Minas Gerais era uma rota também de muito contrabando. Então, ele fazia parte, né, de um aparato burocrático português, né, no campo militar para poder proteger. E nas horas vagas, né, a gente tem aquela história de que ele era um dentista prático, né, de que ele atendia na casa das pessoas, né? Mas assim, nós temos muitas versões historiográficas de livros, né, contados por historiadores que falam desse Tiradentes enquanto um cidadão e que depois vai ser gradativamente construído, né, a personificação do herói, a martirização, a lenda pedagógica do Joaquim José da Silva Xavier. E tem muita coisa, né? A gente sempre conversa aqui com os nossos convidados um pouquinho antes, aí o professor Diogo falou assim, olha, tem coisas que vocês não vão querer saber do Tiradentes. E é isso que a gente quer saber, quem é a figura, o ser humano mesmo, o Tiradentes, e que não foi contado nos livros de história. Bom, primeiro gostaria de dizer que assim, um historiador que hoje faz parte da Academia Brasileira de Letras, o José Murilo de Carvalho, escreve no seu livro lá, Formação das Almas, que é um livro que fala sobre o processo republicano no Brasil, que, infelizmente, uma pátria que é construída sem uma identidade, né, uma identidade duradoura, ela cria muitos mitos, cria heróis e também vilões muito rápido. Então, eles são construídos, né? Eles não nascem naturalmente. Então, eles são construídos. Não é à toa que muita gente não sabe quem que foi o Tiradentes, qual a importância dele, né, do feriado em si. A gente tem que sempre levantar esses temas, né, nos períodos de feriado. Mas o ser humano, Tiradentes, era um militar que tinha suas ambições, vivia numa sociedade, num contexto patriarcal, machista, né, num contexto escravocrata, né. Segundo as fontes de Júlio José Chavenato, Tiradentes, inclusive, tinha escravos, né, ele tinha escravos, a escravidão era uma instituição que rolava no Brasil na época e durou até o final do século XIX. E ele tinha ambições políticas, né? Ele não foi nenhum líder de rebelião nenhuma, ele não foi nenhum líder, ele não era, vamos dizer assim, pobre e também não era rico, ele era de uma classe média, representando uma classe média local de profissionais liberais, dentro da parte, né, que lhe cabia ser, né, um militar. Mas ele era um ser humano, né? Antes de qualquer martirização, ele era um ser humano que tinha as ambições, tinha os desejos, as angústias, tinha os erros dele para a época, né? Falar que o cara era escravocrata, né? O cara lutou pela liberdade que a gente conhece, mas tinha escravos, né? Tinha uma escrava. Mas ele tinha ambições. E os relatos que o Júlio José Júlio José Chavenato diz, é que o Tiradentes, inclusive, ficou muito chateado porque ele não teve uma promoção, né? Ele não teve uma promoção, ele não subiu de classe, de hierarquia militar. Isso levou, inclusive, a ficar contra Portugal e se juntar aos outros inconfidentes, né? A palavra inconfidente significa traição, e quem deu esse nome foi os próprios portugueses. Então, ele se junta a outros membros da elite
mineira, né, e buscam, através, né, das ideias que rolavam fora do Brasil, que era o iluminismo na época, os princípios do liberalismo econômico, críticas do absolutismo. Então, eles buscaram fazer um movimento, né, e esse movimento, Tiradentes foi um dos que participaram. Mas essa história de que foi o pobre que foi punido, né, de que ele lutava pela independência do Brasil, isso aí é uma outra versão que foi construída, né? E a gente hoje tenta ressignificar também. E tem essa imagem, a gente tem a imagem dele que consta nos livros de história, pelo menos eu estudei, ainda estudo e vejo, ele cabeludo, barbudo, ele foi condenado à morte nesse perfil. Então, isso tudo foi uma construção, faz parte da construção desse mito, desse herói do Brasil. Exatamente. Na verdade, quando a República foi proclamada, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que também muitos brasileiros nem sabem quem foi, a dificuldade de você ter um herói, de você ter, a partir da República, um nome que pudesse ser colocado como o Marte, levou à volta, né, não só dos militares, mas das elites que compuseram o processo republicano, a voltar lá atrás, no século XVIII, e lembrar daquele alferes que morreu enforcado, esquartejado, no momento em que a região de Minas Gerais lutava contra a exploração de Portugal. Então, cria-se um mito. E essa ideia de barba e de cabelo também é uma outra construção para fazer parecê-lo como Jesus Cristo. E, na verdade, o próprio Júlio de Chavenato diz que o Tiradentes é muito difícil ter morrido barbudo e cabeludo, né? Tinha os piolhos na época, as pessoas raspavam os cabelos, raspavam as barbas dos presidiários, e as leis que vigoravam no Brasil na época, que eram as ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, as ordenações de Portugal, também não permitiam que que vamos dizer assim, um traidor, como foi colocado Tiradentes, que ele foi punido com crime de lesa pátria, ficasse barbudo e cabeludo. Então, essa imagem de Tiradentes cristianizado foi uma construção pedagógica, foi uma lenda pedagógica que foi construída para que o Brasil tivesse um herói, um militar, já que os militares proclamaram a República, e um militar pudesse ser lembrado como um herói. E a gente fala muito de Tiradentes, foi o Marte da Inconfidência, mas o que foi a Inconfidência Mineira? O que ela representou para o país? O que ela representa para o país ainda hoje? A Inconfidência Mineira não foi a primeira nem a maior tentativa de libertação do Brasil, né? E, na verdade, nem era tentativa de libertar o Brasil. As elites de Minas Gerais, né, inclusive muitos de nós estudamos, né, esses representantes da Inconfidência lá na literatura, né, o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, esses caras que foram do movimento do arcadismo, eles eram senhores de terra, proprietários de escravos, proprietários de minas, e eles muito insatisfeitos com a cobrança de impostos, insatisfeitos com o absolutismo que Portugal agia com eles, né, com o tempo inteiro a burocracia portuguesa, a fiscalização em cima. Então, eles, influenciados por algumas ideias que estavam rolando na Europa, né, que influenciaram a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, eles buscaram tentar separar as Minas Gerais, né, do resto do Brasil, querendo colocar a capital em São João del Rei, colocar a universidade, mas em nenhum momento esse movimento pensou em libertar os escravos, em nenhum momento esse movimento pensou numa liberdade integral para o povo brasileiro, reconhecimento das minorias, reconhecimento de identidades. Foi um movimento isolado de elite, baseado nos Estados Unidos, que teve esses caras que buscaram uma conspiração. Esse movimento nem chegou a acontecer de fato, né? A gente tem uma outra figura da história, né? Assim como tem o herói Tiradentes, tem o vilão, que é o Joaquim Silvério dos Reis, né? É como se fosse o Judas, assim, a história é muito parecida até, né? O Judas estava devendo, né? Então, foi subornado, né? E aí essas moedas de prata, no caso, Joaquim Silvério dos Reis devia a coroa portuguesa, teve o seu perdão da dívida e falou do movimento todo que estava rolando. E aí prenderam os líderes e o Tiradentes foi punido com a morte por ser um funcionário de Portugal, isso tem que ser deixado claro. Eu ia até perguntar, por que só ele? Só ele, né? Ele era, de fato, um funcionário de Portugal que recebia de Portugal para impedir o contrabando e para fiscalizar. E ele estava se metendo exatamente com os conspiradores contra a pátria. Então, ele foi punido com crime de lesa pátria, no caso, a traição, e a pena era a pena capital, a pena de morte. Muita gente fala de pena de morte no Brasil, mas o Brasil teve pena de morte de 1530 a 1889, de 37 a 45, de 64 a 85, ou seja, na maior parte da nossa história nós tivemos pena de morte. E uma das penas, né, para traição, para inconfidência,
foi a morte. E ainda servir de exemplo, né? Servir de exemplo. Você vai lá, faz um auto, né? Um suplício público, né? Para a pessoa fica exposta, depois esquartejada ainda, para Portugal mostrar o tamanho do poder que tinha. Essa é a pergunta, né? Se foi daquele jeito mesmo que a gente via nos livros de história, dele todo esquartejado. É desse jeito mesmo, professor? Os livros, assim, por mais que a gente tenha versões específicas sobre o Tiradentes enquanto pessoa, mas a punição era, de fato, a forca e o esquartejamento. Inclusive, partes dele foram distribuídas em algumas cidades, né? E tem alguns fatos curiosos, assim, que o livro do Júlio José fala. Estou falando muito do livro do Júlio José, mas tem vários outros autores, né, que falam dentro do Brasil colonial, Emília Viotti, né? Gosto muito dela. Mas, assim, dizem que essas partes do Tiradentes foram espalhadas e que algumas viúvas de Tiradentes iam atrás das partes de Tiradentes. Né? Iam atrás das partes de Tiradentes para poder guardar um pedacinho do Tiradentes. Né? Há indícios de que o Tiradentes atendia como dentista prático também muitas mulheres. Né? Mas isso, assim, é aquela história subterrânea, né? Que nem é colocada dentro da historiografia como história oficial. A gente tem que ter muito cuidado com ela, né? Claro. Porque essa história que também fica falando sobre a vida privada das pessoas, né? Quando ela é exposta, ela às vezes deturpa totalmente a representação da pessoa e as pessoas ficam só se pegando aquilo, né? Mas essas histórias contam que muita gente foi atrás dos pedaços de Tiradentes que foram espalhados lá pela região das Minas Gerais. E tem ainda algum pedaço, assim, né, alguma parte do corpo do Tiradentes, não sei, em algum lugar, para homenagens? Eu não sei. A maçonaria ela ficou muito incumbida de guardar, né, de guardar especificamente os vestígios de Tiradentes. Inclusive, a maçonaria também ajudou a construir esse mito, né, do Tiradentes, a martirização do Tiradentes. Porque a região das Minas Gerais foi um berço de lojas maçônicas, né? Então, a maçonaria teve uma importância significativa também na construção da República Brasileira, junto com os militares. Então, a maçonaria tem fechado, né, não só os arquivos, mas talvez até alguns pedaços de Tiradentes. Que coisa, né? A gente saber dessa parte da história é muito legal. Ele é feriado no Brasil, ele é um Marte, ele foi reconhecido depois como Marte, mas quem que começou com essa história de que ele seria um mito? Foram esses próprios colegas dele inconfidentes, que estavam esse grupo com ele? Quem que começou? Como começou tudo isso? De jeito nenhum. Tiradentes era só mais um movimento. Ele não era líder, ele era mais um. Inclusive, as pessoas viam Tiradentes com olhos muito estranhos, porque ele era um representante de Portugal ali. Muita gente podia achar que ele podia ser até um infiltrado. Né? A construção do herói nacional foi feita pelos militares republicanos. Né? Existe uma briga muito grande de tendências quando a República foi proclamada, entre o jacobinismo, o positivismo e a ideia do federalismo. Então, os positivistas, muito ligados aos militares, resolveram logo criar um mito e dar publicidade a esse mito, né, para colocar em evidência o militarismo. E, como eu disse para vocês, é muito estranho, né, porque os militares têm toda aquela regra de cortar o cabelo, de cortar a barba, mas eles têm no braço deles, as polícias militares de muitos lugares no Brasil, o símbolo do Tiradentes barbudo e cabeludo. É até uma dicotomia, né, em falar disso, mas foram os militares no processo republicano logo que criaram a ideia do mito do herói Tiradentes, mártir. Deixa eu só mandar uns alôs aqui, olha, a Rita Siqueira está mandando boa tarde a todos. Boa tarde, tá, Rita? Grande amigo e professor, ela falou aqui. O Rodrigo de Bruim Matos também está mandando aquele abraço. Obrigada, um abraço para eles. Um abraço, galera. Muito bom. E, na opinião do senhor, hoje em dia, por que os livros atuais eles ainda continuam retratando Tiradentes como essa figura de mártir, de mito? Por que essa história não é revista? Qual é a dificuldade? Nós temos algumas linhas historiográficas de produção, né? Não só de produção editorial, mas a escola ela é um aparelho ideológico do Estado. Né? Então, a escola ela tem que representar em grande parte, muitas vezes, aquilo que o Estado quer. Então, as editoras elas têm os historiadores que fazem os livros e que têm pontos de vista de escrita. A gente tem, por exemplo, na história, a história positivista, que é chamada história tradicional, a história marxista e a escola dos análises. A escola marxista e a escola dos análises, elas são as que mais vendem para editoras do ensino superior.
né? Em que tem muitos livros que contam as histórias paralelas, que dão uma visão diferente na história de grupos, de movimentos sociais. Porém, os livros didáticos, eles têm uma função didática. Eles têm uma função didática de criar, infelizmente, os personagens como heróis ou vilões. Então, isso faz parte dessa história tradicional. Então, a maior parte das editoras, né, que são aprovadas lá pelo MEC, elas são livros tradicionais. Então, livros que não colocam ainda outras realidades, porque a gente quer criar no aluno a ideia da identificação com o civismo, a identificação com, né, com a bandeira, com o hino nacional, com a história do Brasil, não uma história do Brasil contada por, né, por degredados, né, mas uma história do Brasil feita também por heróis, né? Então, acaba muitas vezes esses livros didáticos criando apenas uma versão da história. E aí, às vezes, esse aluno, essa pessoa não vai saber de outra versão nunca, porque às vezes não vai ler um livro de ensino superior, não vai ler um livro produzido por um outro historiador, ou vai depender de programas como o de vocês, assim, maravilhosos, para levar, né, a criticidade, levar um outro olhar da história, ou ir num congresso, ou ir para a internet. E a gente tem que ter muita preocupação com isso também. São as fontes históricas. A gente tem muita fake news hoje, e principalmente em história, né? A gente tem um monte de youtubers ou um monte de gente que vai lá para poder, no YouTube ou nos seus canais, falar coisas que não têm fundamentação historiográfica. E às vezes o aluno vai chamar, não teve ditadura no Brasil, o nazismo é de esquerda, e um monte de outras coisas que são construídas sem fundamentação historiográfica. Então é muito importante, apesar dos livros tradicionais eles nem sempre colocarem todas as versões, mas eles são fundamentados em documentos. Então, para que as versões existam, tem que ter fundamentação histórica, teórica, documental, história oral, né, fotografia e análise de tudo isso dentro de um processo de método histórico. Antes de o programa entrar no ar, a gente estava batendo um papo aqui. A Fernanda te fez uma pergunta que eu vou repetir ela agora. O nosso país é um país muito carente de heróis e de mitos. E o país tem uma necessidade, as pessoas têm uma necessidade de ter um herói, em quem a gente se espelhar, em quem a gente ter um dia de feriado para lembrar daquela pessoa. Por que isso? Por que o nosso país é assim? Por que tanta carência de ter essa referência, de ter esse mito, de ter esse herói? Historicamente, nós somos construídos como uma colônia, né? Nós fomos uma colônia de 1530, né, até 1822. E a vontade logo de estar livre, não só pelas elites, mas pelo povo brasileiro de uma forma geral, fez essa carência desse personalismo. Quem é que vai vir salvar a pátria? Então, a expectativa, como o José Murilo disse, essa falta de identidade nacional, desde a nossa formação até hoje, nos faz esperar um salvador da pátria, que vai vir resolver tudo como presidente da República, ou como prefeito, ou como governador, ou a gente espera que os meios de comunicação criem aquele bombeiro salvador, ou aquele policial salvador, né? Nós não temos heróis, né, justamente porque nós ainda não temos uma identidade formada, um reconhecimento identitário, uma consciência de classe, uma consciência de grupo, uma consciência dos movimentos sociais, o entendimento da importância desses movimentos sociais para a história. Então a gente fica sempre esperando que venha alguém de salvador da pátria. A gente vê muito isso na política, né? A política espera os personalismos, né? Quem é que vai vir salvar? Quem que vai ser o cara que vai governar a cidade, o município, a nação, o estado? E não vai ser esses caras sozinhos, tem que ter um grupo por trás, tem que ter uma ideia, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, né? Mas então essa falta de identidade construída desde do nosso descobrimento faz a gente ficar carente de heróis e também de vilões o tempo inteiro. Bom, a gente vê que a história é muito preto e branco, né? Muito bem e mal, ele é o vilão, ele é o mocinho. Agora, se a gente for olhar para esses personagens reais, essas pessoas da nossa história que construíram o nosso país, quem é herói? A gente tem algum? Ou alguém que possa ser considerado um grande homem ou uma grande mulher na nossa história? Assim, a gente tem... Eu sou um historiador da Escola dos Análises, né, que fala sobre muito das micro-histórias, né? Os nossos heróis, eles estão muito mais próximos da gente, mas eles não entraram nos livros, né? Que são os heróis que estão nas nossas comunidades, que estão na nossa família, que estão representando os anseios do grupo que a gente gosta, da ideia que a gente defende. E aí o que eu digo, né? Só que os livros de história, eles destinam páginas para as pessoas, né? Você vê assim, será que o Getúlio Vargas foi mais importante, sei lá, que o Juscelino
Kubitschek, ou que a Dilma, ou que o Bolsonaro, ou que o Lula, ou que o Fernando Henrique Cardoso, às vezes as pessoas associam a quantidade de páginas à importância deles, né? Mas, na verdade, a gente dá o tom do herói que a gente quer dar. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, se eu falar assim, quem foi que criou o Plano Real? Aí muita gente vai dizer, Fernando Henrique Cardoso. Não, foi o Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda. Mas por que ele virou o herói, ele criou o protagonismo? Quem que criou o salário mínimo? Todo mundo vai falar Getúlio Vargas. Não, foi o ministro da Fazenda de Vargas. Quem foi o ministro da Fazenda de Vargas? Então, nós damos os tons das pessoas, dos heróis, quando bem queremos, na hora que queremos. Infelizmente, a história é construída pelos vencedores. Ainda é construída por uma elite. E, então, hoje é o momento da gente ressignificar isso. Por isso que a Escola dos Análises, que é essa nova história, ela busca dar ressignificado a esses heróis e vilões e dizer que não, que tem que existir personagens. Porque todo mundo que está aqui é herói e vilão em algum momento da história. Né? Senão a gente passa simplesmente a ser endeusado ou ser, vamos dizer, demonizado por ações que nós fazemos todos os dias. E, na verdade, a história é feita de personagens. Né? Ferreira Goulart disse que a história se constrói nos livros, nos bares, nos prostíbulos, em todos os lugares. E Tiradentes foi um personagem. Exatamente. E amanhã é descobrimento do Brasil. Por que o descobrimento é menos importante que Tiradentes, que veio bem depois? Eu vou ver que talvez até por isso mesmo, por essa falta de identificação. Pô, a gente não vai comemorar uma descoberta feita pelos portugueses, né? Nós éramos colônia, nós não éramos livres, né? E aí ainda tem isso. Tá, mas quem descobriu o Brasil? Não foram os indígenas, não foram os povos indígenas que chegaram há milhares de anos antes dos portugueses, mas que, como eles não tinham escrita, eles eram ágrafos, eles não puderam registrar, então a gente deu aos portugueses o direito de descobrir o Brasil, dar uma certidão de nascimento. Então talvez essa duplicidade de versões históricas também tiram do descobrimento do Brasil esse peso de feriado e dão, né, para um herói, para um cara que lutou pela liberdade, pelo menos o que os livros dizem, né, como representação. Agora, mesmo o Tiradentes não sendo tudo isso que a história criou, o dia é um dia importante da gente refletir sobre liberdade, sobre a luta contra as opressões, né, sobre a luta justamente pela nossa liberdade de expressão, liberdade de representatividade, né, para a gente entender como que mulheres são oprimidas ainda hoje, como que, infelizmente, minorias são oprimidas hoje, como que grupos são oprimidos hoje. Então, hoje é um momento de, por mais que o Tiradentes não tenha sido toda essa representação, é um momento de reflexão para isso. Talvez é sair do cara e entrar no momento, né, em tudo que ele fez. Professora, a pergunta de R$1 milhão. Afinal de contas, Pedro Álvares Cabral estava procurando as Índias ou já sabia que da América? Outro ponto, né? 1492 a América foi encontrada, né, descoberta, entre aspas. Em 1494, assinaram um Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividindo o mundo, e depois, 6 anos, o Brasil é encontrado. Né? Existem livros que pontuam, de fato, que o interesse de Portugal, de Cabral, era chegar às Índias, era dar a volta lá no sul, né, da África do Sul, coisa que Vasco da Gama fez em 1497, e que um desvio de rota tivesse trazido ele aqui. E há também outros indícios de que, antes de Cabral, outros portugueses vieram aqui, mas que ainda não se interessaram pelas terras, né? As terras não deram de imediato as riquezas que eles esperaram, então eles esperaram o momento certo, né? Que foi 6 anos depois do Tratado de Tordesilhas, para poder assumir a terra. Agora, eu também, é uma coisa que não vai cair no Enem, tá? Porque justamente essas dúvidas que envolvem versões históricas, elas costumam não cair no Enem, para justamente não colocar essa dúvida, né? Existem correntes que defendem a casualidade e outras defendem a intencionalidade. Casualidade ou não, os índios já estavam aqui, e essa semana também foi comemorado o Dia do Índio, e é uma data também que a gente pouco explora, porque a cultura indígena, ela é o início da cultura brasileira, ela começa, a história do Brasil começa lá atrás, e também não é feriado, não é uma data muito lembrada. As escolas de educação básica, elas ensinam as crianças pequenininhas a colocar a peninha na cabeça, pintar o rosto, mas ninguém não tem essa importância, ninguém mostra essa importância de fato, que a gente tem hoje ainda tribos indígenas no Brasil, e ninguém fala muito dessa importância. Não seria o caso também de os índios serem personagens, heróis do Brasil, mitos do Brasil, e também terem um feriado?
Bom, vocês estavam perguntando, né, quem eram os heróis do Brasil. Eu não tenho um nome, mas eu posso dizer que esses heróis são os indígenas, são os africanos, são as mulheres, né, são as minorias. Para mim, esses são os heróis, que todos os dias tem que lutar contra isso. Hoje existe toda uma ressignificação, inclusive do Dia do Índio, né? Hoje a gente tenta falar que é o Dia da Cultura Indígena, porque, inclusive, assim, a gente homogeneizou demais a cultura indígena. Essa coisa de pintar o rosto, de colocar cocá, de fazer o dia para comer batata doce, comer mandioca. Essas coisas não representam o que é a cultura indígena. A cultura indígena está presente na gente no banho de todos os dias, por exemplo, que a gente não ressalva. Todos os dias, se a gente tomar banho, foi um indígena que tomava banho e ensinou isso para o europeu. A cultura da culinária diferente que nós temos, o europeu comia caça, tomava vinho, né? Então a culinária foi inserida a partir do contato com os indígenas, o princípio de ecologia. Mas o que acontece também? Nós não temos, infelizmente, governos, né? Governos que pudessem estar remetendo ao indígena, aos povos indígenas toda essa importância. A gente teve uma lei, né, construída em 93, uma lei que buscou a gente nas escolas tentar dar essa ressignificação do indígena. É obrigatório, né? É obrigatório. O ensino da história afro-brasileira e também da história indígena. Então, você que está fazendo história, inclusive, passou a ser parte da sua grade oficial, né? Eu já estudei, Exatamente. até meu portfólio do semestre passado foi sobre isso. Fez parte da sua grade oficial. Tem que estudar a cultura indígena de uma forma direta e não o índio, né? Porque o próprio nome índio é um erro, né? Porque Colombo achou que tinha chegado às Índias Ocidentais e deu o nome dos habitantes de índios. Só Américo Vespucci, depois da morte de Colombo, que disse que tinha chegado a um outro continente. Então ele continuou chamando todo mundo de índio, mas são milhares de etnias indígenas que tinham aqui. E que, infelizmente, hoje também nós não temos nenhum tipo de reconhecimento. Aliás, a gente vê, infelizmente, politicamente falando, né, a gente não vê um reconhecimento por parte dessa cultura indígena, valorização. E, aliás, é o contrário, né, a gente vê ainda uma desvalorização muito grande em relação ao que os indígenas, que para mim são os grandes primeiros heróis da nossa história. Descobridores, né, do Brasil. E aqui na região sul, aqui em Cachoeiro, quais eram os povos indígenas que habitavam? Aqui, assim, em Cachoeiro Itapemirim, a gente tinha muitos puris, né? A área de puris, e também os guaranis que vieram, né, da região tupi-guaranis, né, que possivelmente vieram da região sul e habitaram aqui. Mas, assim, a gente tem ainda resquícios no Espírito Santo, lá no norte, né, dos tupiniquins, dos tupi-guaranis, e lá no norte também de descendentes de botocudos, né? Os botocudos, que são, né, uma etnia indígena bem brava, inclusive os puris e os botocudos são bem bravos. E eu vejo assim, nós temos traçozinhos indígenas, pega os olhinhos da gente puxado, é um indício de fato deles serem os primeiros, né? A humanidade, né? É muito engraçado, né? A humanidade surgiu na África, até que se prove o contrário, e os indígenas habitaram o Brasil, e eles são os povos que, infelizmente, não têm reconhecimento no nosso país. E a gente tem uma pergunta aqui agora, que a Maiara acabou o quadro dela, mas ela quis ficar para a aula de história que a gente está tendo aqui na Tive tarde. aula com ela aqui antes também. E ela tem uma pergunta para fazer. Maiara, fique à vontade, microfone aberto para você. Na verdade, fazer um comentário, porque foi essa semana mesmo que nós estávamos falando sobre a cultura indígena, e acabei adentrando nesse tema por conhecimento de uma... Eu não me lembro o nome dela agora porque é um pouco difícil de falar, mas é um movimento indígena iniciado no Brasil que não quer ser reconhecido pelo Brasil, porque eles já estavam aqui. Então, existe hoje esse movimento. Foi muito importante você trazer isso, professor, porque já existe esse movimento de reconhecimento da cultura indígena, e não da cultura indígena, o Brasil reconhecendo. Pelo Brasil, exatamente, né? Porque se você parar para pensar, e aí tem uma brincadeira que ela faz no Instagram dela, que ela fala assim, descobrimento ou invasão? E aí o namorado dela, que é indígena, responde, invasão. Então, na verdade, eles já estavam aqui. Muito bom o seu contraponto. Não, e é um ponto mesmo, assim, existem movimentos, já tem desde os anos 90, que queriam instituir o Tupi-Guarani também como língua brasileira, né, porque a gente fala português, a coisa eurocêntrica, né, mas o que eu queria pontuar aqui, o indígena, ele não tem que ser visto como um cara da pré-história. Né? Hoje a gente imagina assim, mas hoje não tem mais indígena no Brasil, os caras já estão com celular, os caras já estão com religião.
a modernização, a evolução da sociedade, seja tecnológica, seja os passos que a gente tem dado, tem que ofertar todo mundo. O que a gente não fala do indígena é perder as suas raízes, as suas essências, aquilo que representou a sua memória, né? E é legítimo eles quererem se reivindicar aquilo que foi deles, né? Aquilo que ancestralmente foi deles, né? Então, eu apoio, é um movimento hiper mega importante que tem meu apoio, sim. E, na verdade, o Alex Atala tem um seriado no Netflix chamado Chef's Table, que conta a história de cada chefe que é premiado pela Estrela Michelin no mundo. Cada episódio é a história de um chefe. E ele conta que ele tem uma relação muito forte com a Amazônia, inclusive tem um projeto de venda de pimentas ali em Pinheiros, em São Paulo, para justamente fortificar as tribos indígenas. E ele conta que ele, com muita arrogância, chega lá e fala assim, eu vim ajudar, né? Eu estou vendo aqui que eles estão passando fome e eu vim ajudar. E começa a mandar caixas e caixas de comida para poder ajudar essas pessoas a se alimentar. E quando ele chega lá, ele vê lata no chão, lixo no chão, plástico no chão, e aí ele fica puto, e aí ele fala, poxa, eu estou tentando ajudar vocês aqui que estão passando fome e tudo mais, e vocês estão jogando lixo no chão. Eu fiquei indignado. E ele fala que o cacique da tribo bota ele na parede e fala assim, o meu plástico, o meu fruto e o meu produto, a minha escama de peixe, eu jogo e ela deteriora. A casca de banana, eu jogo e ela deteriora, ela vira parte da terra de novo. Se você manda um alimento que não faz isso, a culpa é sua. Porque a minha cultura é tirar e jogar no chão. Não, é uma pancada. E eu não sei se mais algumas curiosidades sobre indígenas, né? Nós, do Espírito Santo, temos uma influência muito grande dos indígenas no litoral, né? Inclusive, até o século XIX, os pescadores, essa atividade de pescadores não era reconhecida pelo Império Brasileiro. Então, a atividade de pescador era reconhecida como uma atividade indígena. Eles eram chamados de indígenas. Então, você pega o nosso litoral, a cultura da muqueca, capixaba, que é típica, é indígena mesmo. É de representação indígena, dos indígenas fazendo na panela de barro, né? E outro detalhe muito difícil, só no Concílio Vaticano II, nos anos 60, que reconheceram que o índio tinha alma. Olha que coisa. O indígena tinha alma. Então, são coisas que, de fato, a gente precisa saber na história, né? Muitos estragos foram feitos, né, professor? Muitos estragos foram feitos aqui na nossa história brasileira. E tivemos uma aula hoje. Oh, que aula! Tivemos duas. Maiara. Que bom que eu cheguei antes. Muito bom. Que aula de história. Que programa legal que foi hoje, gente. Foi eu espero, Diogo, que você volte em outras datas para a gente falar de outros temas relacionados à história. Eu sou suspeita para falar de qualquer coisa de história, né? Porque eu sou muito curiosa, estou estudando história e quero continuar sabendo tudo de história. Mas muito obrigada por ter participado, por ter falado com a gente de Tiradentes, e não só de Tiradentes, do descobrimento e também dos índios, porque eu entendo também como uma cultura muito importante do nosso país. E é muito bom a gente debater, a gente levantar isso e falar, porque, assim, são poucas as oportunidades que a gente ainda tem de falar desses temas. Eu aqui agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo essa equipe que você tem aqui, Maiara também, poxa, como você deu aula aqui, e não só nessa questão imobiliária, mas assim, essa interatividade desse programa aqui é um diferencial, então vocês estão de parabéns, e estou à disposição, caso, né, podem chamar para um outro debate, um outro bate-papo, ou me chamar aqui para vir perguntar também, que eu gosto de perguntar bastante também. Ótimo, já teremos um novo debate. Beleza? Que coisa a Maiara boa. também, a Maiara já vai ficar É um aqui. prazer. Já está aqui, já está no grupo. Já vai ficar Foi aqui incorporada já, né? É isso, gente.